Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, estamos aqui no volume 2, não é, do nosso estudo. Para quem está vendo essa aula pela primeira vez, nós já estudamos, não é, o volume um do estudo básico, que é a parte, digamos assim, introdutória, e tanto para quem já tem experiência mesmo, mas está começando agora, vendo esse vídeo pela primeira vez, e principalmente para quem está iniciando no Espiritismo, é importante que vocês assistam todo o volume um, tá certo? O volume um me parece que são 69 ou 70 aulas. Então, são aulas pequenas, vídeos de 15, 20, 30 minutos no máximo. E quem quiser começar, não é, acompanhar o nosso estudo, pode começar vendo assim, não é, ver um vídeo desse novo, do volume 2, mas é importante ver os anteriores para poder se situar, não é, e poder acompanhar o programa do estudo, tá? Então, esse é o módulo um desse fundamento, desse volume 2, Fundamentos Básicos. Estamos no roteiro de número 7, aprofundando o estudo das ondas. Essa é a terceira e última parte desse assunto, tá? E na sequência é a aula de número 79, ou seja, já estamos com 79 aulas publicadas no nosso canal, tá certo? Aquelas pessoas que estiverem vendo esse vídeo, né, e pela primeira vez que gostarem, para ajudar a gente a manter esse estudo aqui no YouTube, eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês dêem um like lá no botãozinho lá, tá certo? Para que o YouTube, o programa do YouTube, ele verifique que o canal está sendo acessado, não é? A gente precisa dar respostas, não é, para o YouTube para que o canal continue mantido, tá? Então, como eu sempre digo, né, eu peço essas interações no canal para manter o estudo. Meu propósito aqui é apresentar o estudo, eu não ganho absolutamente nada com isso, nem quero, porque não se deve comercializar nada que não é nosso, né? Então, a doutrina espírita não é nossa, nós não temos o direito de comercializar com ela, tá certo? Então, esses engajamentos que a gente pede no canal é apenas para que o YouTube perceba que o nosso canal é acessado, tá? Quem não gostar, não tem problema nenhum, tá? Pode assistir sem nenhum tipo de compromisso. Então, nós estamos estudando, né, nós vimos nas últimas aulas, as três últimas aulas, né, nós falamos, na verdade, nós começamos falando de Deus, não é, que é a causa primeira de todas as coisas. As primeiras aulas desse volume 2 foi acerca de Deus. Depois nós falamos sobre pensamento, não é, e explicamos que o pensamento, comprovadamente, ele é um tipo de matéria, não é, não a matéria grosseira, bruta, não é, a matéria física, ponderável que a gente conhece, mas é um tipo de matéria, né? Ele se encontra numa vibração diferente. Então, até aqui nós aprendemos isso, né? Que o pensamento é matéria também. Aprendemos que o pensamento ele se propaga, não é? Através de ondas mentais, e que esse pensamento de Deus, que é a criação, digamos assim, que é o próprio universo, ou seja, quando a gente fala do universo, a gente está falando do pensamento de Deus, tá certo? Então, são sinônimos aí nesse caso, tá? Eles são equivalentes. Então, universo e pensamento de Deus, criação, tudo diz respeito, são denominações que significam a mesma coisa. Então, nós vimos que esse pensamento de Deus, ele é emitido, né, pela mente divina, né, pela mente criadora de Deus, e que esse pensamento gerou o universo tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Vimos que esse pensamento ele se propaga em ondas, e essas ondas, quanto mais próximas de Deus, maior é a vibração, maior é a frequência, né? A gente classificou essas ondas como ondas super ultra curtas. À medida que essas ondas vão se distanciando de Deus, elas vão diminuindo o padrão vibratório, tá certo? E a cada diminuição desse padrão vibratório, o pensamento de Deus ele vai formando como se fossem camadas. A gente até citou o exemplo da cebola, como uma cebola, né, que é coberta de várias camadas, tá certo? Cada camada dessa, ou seja, cada variação, cada vez que a frequência vibratória do pensamento de Deus ele diminui, ele cria uma dimensão no plano espiritual. E assim vão se criando N dimensões, né, porque o pensamento vai sofrendo, diminuindo a frequência desde as ondas super ultra curtas até chegar nas ondas longas. E a partir das ondas longas, quando chega nas ondas longas, todo o plano espiritual, ou seja,
todas as dimensões do plano espiritual já estão criadas, tá? Então, a gente parte de uma dimensão que é Deus, que a gente chama de dimensão divina, que é a dimensão única, e todas as outras estão dentro dessa dimensão, vão se formando dentro dessas dimensões. Então, existem N dimensões, infinitas dimensões, a gente não sabe, não é? Todas essas dimensões são envolvidas pelo o que a gente chama de plano espiritual. Então, veja, para fazer um resumo para vocês entenderem. Vamos admitir o seguinte, que existe Deus, não é? Que a gente já sabe que é a origem de todas as coisas, e existe a dimensão, o plano espiritual, tá? E existe o plano físico. Então, são os três componentes de toda a criação: Deus, o plano espiritual e o plano físico. O plano espiritual, ele se divide em infinitas dimensões, tá? E o plano físico só existe uma dimensão, né? E o plano físico, aqui no caso do planeta Terra, nós que somos espíritos, mas que estamos encarnados, não é? Tudo que é matéria ponderável, matéria física, matéria grosseira, digamos assim, como são os nossos corpos físicos, eles só podem se expressar na dimensão física, na dimensão volume, não é? A dimensão material. E é essa dimensão que a gente conhece, composta por comprimento, largura e altura, tá? Todas as outras dimensões que existem no universo se encontram no plano espiritual. E todas elas têm a ascendência umas sobre as outras. Então, a dimensão divina, que a gente está chamando assim para facilitar o entendimento, não é? Ela tem a ascendência sobre todas elas, porque ela é a dimensão única, verdadeira do universo. Todas as outras dimensões se encontram dentro dela, então todas estão subordinadas a ela. Então, a dimensão que está logo acima dessa nossa aqui, dessa dimensão física, ela tem superioridade sobre essa dimensão. Então, um ser, logicamente desencarnado, não é? Porque um ser encarnado, ele só pode estar aqui se expressando na dimensão física, tá? Mas um espírito desencarnado, ele está numa dimensão acima da nossa, independente do grau de superioridade ou de inferioridade dele, tá certo? Quanto mais superior o espírito, mais próximo de Deus ele está. Quanto mais inferior, mais próximo da dimensão material ou dimensão física ele se encontra, tá? Mas os espíritos desencarnados, independente da classificação evolutiva deles, eles estão numa dimensão acima da nossa. É por isso que a gente não percebe esses espíritos, não é, com os nossos cinco sentidos. Para a gente poder ver esses espíritos, é preciso que a gente tenha a faculdade da vidência acentuada, logicamente, tá certo? Ela tem que ser acentuada porque todos nós temos um pouco de todos os tipos de mediunidade. Agora, só aqueles que têm essas faculdades mais acentuadas, que são chamados de médiuns ostensivos, é quem pode ver os espíritos. Outra coisa que a gente já falou aqui nas aulas passadas foi que o nosso espírito, nós que estamos encarnados, o nosso espírito, ele está na dimensão espiritual, ou seja, numa dimensão em cima da nossa, acima da nossa, tá certo? O nosso espírito não está aqui na dimensão física, não, dentro do nosso corpo, porque tem muita gente que pensa que o espírito encarnado ele está dentro do corpo físico, ele não está. Ele envolve, como se fosse uma atmosfera, o corpo físico. Por quê? Porque o espírito nunca pode estar, percebam bem, o espírito nunca pode estar na dimensão física, ele sempre tem que estar na dimensão espiritual. Da dimensão espiritual, ele cria um corpo, ele forma em torno de si um corpo que é chamado de perispírito, e esse perispírito se liga ao corpo físico, tá? Então, o nosso espírito está sempre no plano espiritual. Então, uma pessoa que tem mediunidade, por exemplo, de evidência, quando ela vê o espírito, é porque o seu espírito que está encarnado, ele agora centralizou o pensamento dele na mente do espírito, ou seja, na mente espiritual, que se encontra no espírito e no perispírito, logicamente, e não no cérebro físico. Então, é como se a gente se desligasse, se afastasse um pouco, não é de se desligar, tá? É se afastasse um pouquinho do corpo físico, e aí a gente começa a pensar pelo cérebro espiritual. E como a gente está agora com a mente voltada para o cérebro espiritual, digamos assim, aí é lógico que a gente começa a perceber todas as coisas que estão no mundo espiritual. É por isso que a gente vê, ouve os espíritos, tá? Quando a consciência da gente volta para o cérebro físico, aí o cérebro físico só consegue entender as coisas e perceber, não é? As coisas que estão contidas na dimensão física, tá certo? É assim que funciona. Então, esse é mais ou menos um resumo do que nós vimos até agora, não é, para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso estudo, tá? Então, o pensamento de Deus é todo o universo. É no pensamento ou substância universal que se encontra toda a criação divina, né? Então, tudo
está no pensamento de Deus. É por isso que nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, eu até já falei aqui que não adianta a gente buscar Deus lá nas alturas, né? Porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. É por isso que Deus sabe tudo sobre nós. É por isso que Deus é onisciente, onipresente, não é? Soberanamente justo e bom, todos esses atributos que a gente já falou aqui, que dizem respeito a Deus, tá certo? E que não são todos e que não definem Deus por completo, mas atendem, né, esses atributos que a gente sabe de Deus, para a nossa condição evolutiva, eles são suficientes para que a gente entenda quais são os atributos divinos, tá certo? Continuando. No pensamento de Deus também se encontram todas as leis que regem o universo. Então, Deus, quando criou o universo, né, através do seu pensamento, ele também já estabeleceu as leis que regem o universo, tá? Todas as leis, existem várias leis, mas digamos que existe uma lei geral, não é? Que a gente pode chamar de lei divina, todas elas são, mas vamos supor que essa lei geral, que é uma lei divina, ela se subdivida em outras leis para casos específicos, tá? Então, a gente pode chamar de lei geral do universo, e essa lei geral está subdividida em outras leis, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, tá certo? É uma lei que é uma subdivisão da lei geral, da lei maior, vamos dizer assim, tá? Então, essa lei já está no pensamento de Deus também, que é uma lei que rege o universo inteiro, né? Tanto as coisas materiais como as coisas imateriais. Então, princípios espirituais, não é? Que é o início do espírito. E ninguém já nasce como espírito, a gente nasce como princípio espiritual, vai evoluindo até se tornar espírito um dia, tá? Então, princípios espirituais, espíritos, energia comum. A energia comum é um termo que eu crio didático para diferenciar as energias puras e simples, que são as energias que estão no plano material e que são oriundas do pensamento, são mais purificadas, digamos assim, e é dessa energia pura que se forma o princípio espiritual e, consequentemente, os espíritos. E o que eu chamo de energia comum são, por exemplo, a eletricidade, né, a energia eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca. Então, todo esse tipo de energia que a nossa física material, né, que a nossa ciência material conhece, eu chamo de energia comum, que é para diferenciar das energias puras e simples, tá? Que são coisas diferentes. E a gente vai falar disso com mais detalhe lá na frente. Então, todas essas coisas, matéria, são apenas variações vibracionais do pensamento de Deus, né? Então, a gente vem acompanhando esse estudo aqui aprofundado sobre as ondas, tá certo? Que é exatamente para a gente compreender como Deus cria e mantém o universo. Esse é o objetivo. Então, aqui eu fiz um desenhozinho das ondas, não é, mentais de Deus, olha, saindo aqui de Deus, Deus é o início, digamos, essas ondas vão se propagando, tá certo? Né? Aqui, ó, são ondas mentais, ó, que elas vão. Cada linha dessa aqui, marronzinha, é uma variação, não é? É uma mudança na frequência vibratória do pensamento de Deus, tá certo? Até ela chegar à condição de matéria. Então, eu acredito que isso tenha ficado bem claro para vocês. Eu coloquei aqui também um desenhozinho, né? Uma figurazinha aqui de um homem, né? Aqui está na posição do lótus, aqui eu acho, né? Para quem pratica yoga. E aqui os pensamentos dele, a gente vê que o pensamento dele também, ó, viaja, não é? São emitidos através de ondas, tá? Então, o pensamento, seja o de Deus, seja o nosso, até de um animal inferior, o animal não tem uma inteligência contínua, ele não tem continuidade de raciocínio, o raciocínio do animal é quebrado, né? Ele é partido, ele não é contínuo como o nosso. Essa é a diferença da inteligência do ser humano para a inteligência do animal, porque o animal tem uma inteligência, não é? Rudimentar, mas ele tem, tá certo? Mas ele não tem continuidade na linha de raciocínio, e a gente tem, a gente mantém uma linha de raciocínio, essa é a diferença. Mas todos os pensamentos, eles são emitidos assim, ó, matéria, tá? Só que é uma matéria numa vibração diferente da matéria grosseira, mas são emitidos em ondas, tá? Então, através do entendimento, não é, de que os nossos pensamentos, eles são emitidos através de ondas, a gente vai entender a questão da afinidade e da sintonia. Para que haja afinidade, é preciso primeiro que haja a sintonia, tá? Na verdade, eu devia ter invertido aqui, né? Ter botado sintonia primeiro e afinidade, mas não tem problema, eu já estou explicando aqui. Então, veja, cada pessoa tem um padrão vibratório. Cada pessoa, não existe nenhum padrão vibratório que seja 100% igual, não existe.
O padrão vibratório da gente é como se fosse a impressão digital, que é única, tá certo? É como se fosse as características da nossa íris, né, que também é única. Então, o padrão vibratório de Ricardo define Ricardo. O padrão vibratório de João define João. O de Maria define Maria. E assim sucessivamente. Então, preste atenção, existem bilhões de espíritos que habitam aqui na Terra, tanto encarnados. A gente fez um cálculo aqui na aula passada. Eu vou arredondar para mais, dá mais ou menos 60 bilhões de espíritos, não é, que estão habitando aqui na Terra. Uma parte é encarnada, né? Parece que nós temos 8 bilhões, segundo o censo do ano passado, me parece que são 8 bilhões encarnados, tá certo? E o restante, ou seja, 52 bilhões de espíritos estão no estado, na condição de espíritos errantes, que são espíritos que estão desencarnados, mas que ainda estão presos ao planeta onde vivem, tá certo? São os espíritos errantes. Então, veja, 60 bilhões de espíritos, não é, que ficam nesse trânsito. Todo dia, milhares de espíritos reencarnam e milhares de espíritos desencarnam. Eu até falo, né? Quando a gente compreende o espiritismo, a gente começa a entender a morte. A morte não é um castigo, a morte não é uma injustiça, não é? A morte é uma evolução. Não é? Cada vez que a gente desencarna, a gente, pelo menos um pouquinho, um degrauzinho, a gente deve ter subido na escala evolutiva, porque o espírito ele não retrocede, mas ele pode estacionar no mesmo degrau. Mas eu sou otimista, né? Então eu vou dizer que pelo menos em cada encarnação, um degrauzinho a gente sobe, tá? Então, o que existe definitivo é o nosso espírito, é a essência espiritual. Isso é o que prevalece. Corpo físico, por mais que ninguém queira, eu também não quero morrer, não. Você pergunta agora, Ricardo, você tem essa compreensão toda e você quer morrer? De jeito nenhum. Mas eu sei que eu vou morrer, tá certo? Fazer o quê? A gente vai morrer. O que eu tenho medo não é de morrer, eu tenho medo da forma como eu vou morrer, tá certo? Eu espero que seja uma forma agradável, né? Imagine você se deitar para ir dormir, faz a sua prece e desencarna. Isso seria maravilhoso, mas quem é que tem esse merecimento, né? Só Deus sabe, né? Se a gente tem esse merecimento, tá certo? Então, na verdade, o que eu e a maioria das pessoas tem é medo de como vai morrer, a forma, e não da morte, né? Porque a morte é inevitável, não adianta. E aí a gente, graças ao Espiritismo, a gente compreende que morrer não é o fim, não é? Porque o que desespera mais é a incerteza. É você, puxa, eu cheguei até aqui, de repente acaba tudo, eu deixo de existir. Então, veja que essa é uma ideia para o homem racional de hoje em dia, do século XXI, né, como nós somos, tá? O ser humano, né? O homem é a maneira de dizer, o ser humano do século XXI, nós não aceitamos mais esse tipo de coisa, né? Do materialismo, de achar que morreu, acaba tudo, tá certo? Então, veja, voltando, né? Como cada um de nós temos o nosso padrão vibratório único, tá? O que existe, por exemplo, pessoas que parecem com a gente. Tem pessoas que a gente conhece e nunca viu essa pessoa, tá certo? Mas essas pessoas se identificam conosco. O que foi que houve aí? Houve uma sintonia, ou seja, o padrão vibratório nosso, ele chegou um pouco próximo do dele e vice-versa. Nunca vai chegar exatamente igual, tá? Nunca. Nunca vai ser os dois 100% iguais, porque senão seriam a mesma coisa, o mesmo ser, o mesmo espírito. Então não podem ser exatamente igual. Mas digamos que eu esteja vibrando num padrão vibratório e a pessoa lá X, ela está vibrando em outra. Então, por exemplo, nós nunca vamos chegar a 100%, mas a gente pode chegar a 90%, 98%, no máximo, né? 99%, nunca vai chegar a 100%, tá certo? Eu acho que 99% nem chega, eu acho que não, eu vou botar 90% como o máximo. Quando a gente consegue chegar a 90% do padrão vibratório do outro, é o que a gente chama de afinidade, ou seja, a gente tem uma afinidade com essa pessoa. E a afinidade, ela pode ser pela simpatia e pode ser pela antipatia também, tá certo? Quando a gente tem uma pessoa que a gente antipatiza muito com ela, isso é uma afinidade no padrão vibratório mental. Por quê? Normalmente, quando a gente antipatiza uma pessoa, é porque, no fundo, essa pessoa se parece com a gente, de alguma forma. E como a gente, na maioria das vezes, não é preparado para a autocrítica, para a autoavaliação, para a autoconsciência, a gente prefere jogar para cima do outro, tá? Mas entendam que a afinidade, ela pode ser tanto pela simpatia como pela antipatia. Quando a gente apresenta uma pessoa, alguém apresenta uma pessoa a gente, que a gente nunca viu, né? E a gente já sente aquele, poxa, eu não gostei dessa pessoa, houve uma sintonia e houve uma afinidade. Para poder ter afinidade, tem que ter a sintonia, tá certo? Então, veja como é importante a gente ter essa compreensão das ondas, não é? Por mais que algumas pessoas não gostem, porque, parece que está estudando física, não sei o quê, mas a gente precisa estudar essas coisas
se a gente quer compreender a verdade, se a gente quer compreender como é que funciona Deus e as suas leis, não é? Qual é a relação de Deus com o universo, com as criaturas, a gente tem que entender todas essas coisas, tá? Então, vai ter assuntos aqui que realmente parece que a gente está estudando uma matéria aí do nosso estudo comum aqui das escolas terrestres, mas não é, porque a gente precisa, né? Na verdade, tudo isso faz parte do universo, não é? Química, física, biologia, tudo está englobado no estudo do universo, tá certo? Então, é através das ondas mentais que nos identificamos com os outros. Daí existir a afinidade e a sintonia. Sintonia é quando a gente sintoniza e se vai haver afinidade ou não, porque às vezes a gente pode sintonizar com a pessoa e não haver afinidade nem positiva nem negativa, ou seja, nem simpatia nem antipatia, ou seja, a pessoa é diferente. Então, houve uma sintonia, mas não teve continuidade, não é, na sintonia. Então, quando não há continuidade na sintonia, não vai haver afinidade nunca. Se houver continuidade na sintonia, é porque tem afinidade, que pode ser positiva ou negativa, tá? Então, isso pode ocorrer entre encarnados com encarnados, pode ocorrer entre encarnados e desencarnados, e pode ocorrer entre desencarnados e desencarnados também, tá certo? Então, dessas afinidades e sintonias surgem as comunicações com os espíritos superiores ou infelizes. Então, quando o meu padrão vibratório é alto, eu sintonizo com os espíritos superiores. Quando o meu padrão vibratório é baixo, a gente sintoniza com os espíritos infelizes, não é? Ou que ainda estão na inferioridade. Não existe um espírito inferior, porque ninguém é criado inferior. Existem espíritos que estão na inferioridade, como é o nosso caso. Nós estamos na inferioridade, mas não vamos ficar eternamente na inferioridade. Uma hora a gente evolui, tá certo? Uma hora dessa aí qualquer, né? E entendo essa hora aí como como, como várias reencarnações, tá certo? É através da afinidade, da sintonia e da afinidade que existem os processos obsessivos também, tá certo? Então, veja como foi importante a gente compreender, a gente falar de ondas curtas, ultracurtas, essas coisas que aparecem física, para a gente poder entender como é que funciona. Então, é o objetivo desse estudo aqui, não é explicar detalhadamente, não é a origem das coisas, a causa, como é que surge, e não simplesmente jogar uma teoria lá para a gente ficar, a gente ter que engolir, porque senão fica parecendo o que a gente aprendeu nas doutrinas ortodoxas aí, tá certo? E a gente tem que engolir sem explicação racional por que é que a coisa funciona. Então, a ideia desse estudo aqui é a gente explicar desde o início. Veja que a gente vai seguindo aqui uma lógica, um raciocínio, degrau por degrau, para a gente entender, porque o importante é compreender realmente como é que funciona, né? Esse é o verdadeiro sentido de religião, é você entender a sua ligação, não é, com o Criador e o seu papel como criatura. É por isso que a gente explica com todos esses detalhes, tá certo? Então, para fazer um resumo desse estudo, né, de ondas e vibrações, dimensões que a gente viu aqui, essa é a última aula desse assunto aqui, tá certo? Então, veja, onde é que se encaixou esse estudo sobre essas ondas? A gente vai entender agora como é o fluido universal, o pensamento de Deus, né? Nós falamos disso. A gente vai entender que o entendimento das ondas mentais, ela influencia no passe, porque quando a gente aplica passe, né, também chamado de fluidoterapia, em alguém, tá? A gente doa fluido vital. A gente vai falar de fluido vital, que é agora nas próximas aulas que trata a respeito dos fluidos, tá certo? Agora que a gente entendeu essa parte de ondas. Então, a mente da gente, através das ondas mentais, elas se carregam de fluido vital e são direcionadas para aquela pessoa que a gente está doando a energia. Então, veja como o entendimento de onda é importante. A prece, quanto mais sentida a prece, não é? Quanto mais sincera a conversa com Deus, mais as ondas mentais se elevam, né? O padrão vibratório das ondas se elevam para chegar digamos assim, mais próximas, digamos assim, de Deus, não é? Deus, Deus sabe tudo, lógico, Deus sabe tudo, tá certo? Mas quanto mais sincera é a prece, mais esse padrão vibratório, né? As ondas se tornam de curtas a ultra curtas, dependendo da intensidade do pensamento, e é nesse nível que os bons espíritos superiores eles sintonizam, porque na verdade quando a gente faz uma prece para Deus, Deus sabe, mas quem vai sintonizar com essa prece são os espíritos superiores, que são os agentes de Deus, são aqueles chamados anjos, não é? Que a gente encontra na Bíblia. São os espíritos superiores, que são os nossos irmãos maiores, mais velhos, mais experientes, e que são eles que recebem a tarefa de Deus de cuidar da gente. Então, Deus cuida da gente, sim,
mas ele tem aqueles emissários, não é? Aqueles agentes, digamos assim, os trabalhadores, que são espíritos mais superiores, infinitamente superiores a gente, que são eles que cuidam da gente, tá certo? Que é aquele cuidado mais próximo, não é? De cunho individual, ou seja, cada um de nós tem um espírito responsável. Cada um de nós, não existe ninguém órfão, digamos assim, tá certo? Então, quando a gente faz uma prece sincera, são esses espíritos chamados de anjos guardiões, né, ou espíritos protetores, que cuidam da gente, não é? E eles só atendem, eles só compreendem, eles só sentem a nossa rogativa quando ela é sincera, quando ela está num padrão vibratório elevado. Então, percebe como é importante entender as ondas. Vibrações mentais telepáticas, ou seja, quando eu penso numa pessoa, a pessoa pode estar lá em Marte, não é? Se eu tiver uma afinidade vibratória com essa pessoa, todo mundo sabe o que é uma comunicação telepática. Isso acontece corriqueiramente, principalmente entre mãe e filho, não é? Entre marido e esposa, entre irmãos. Quanto mais próximo, quanto mais afinidade a gente tem com uma pessoa, mais acontece a comunicação telepática. A gente pensa na pessoa, daqui a pouco a pessoa liga para a gente. Rapaz, eu pensei agora em tudo, isso eu pensei também. Veja, isso é uma comunicação telepática. Tudo isso precisa da compreensão de vibrações e ondas. A mediunidade, veja, para eu sintonizar com o espírito, a gente viu que tem que ter a sintonia, não é? E a afinidade com ele para ele poder dar uma comunicação mediúnica. Os processos obsessivos, nós já falamos que os espíritos que nos obsediam, eles sintonizam e se afinizam conosco, eles têm afinidade conosco, por isso que eles nos obsediam. Processo da inspiração, né? A gente está executando qualquer trabalho, qualquer função, a gente recebe as inspirações. Por quê? Porque os espíritos que estão nos inspirando, seja para o bem ou para o mal, eles sintonizam com a gente para poder dar a inspiração. As correntes mentais. O que é uma corrente mental? Os espíritos superiores, muitas vezes, eles jogam uma ideia numa corrente mental. É como se fossem nuvens de pensamento, tá? Então, por exemplo, se eu estou num estudo, eu e mais 10 pessoas, e alguém está dando uma aula, né, está explicando um assunto, observe se não acontece. Eu tenho um pensamento de perguntar uma coisa e outra pessoa vai, levanta o dedo e pergunta a mesma coisa na minha frente. Por quê? Porque a mesma pessoa, ela sintonizou essa nuvem, entre aspas, tá certo? Que se chama corrente mental. Né? Nós estamos envolvidos em correntes mentais aqui de outras pessoas encarnadas e desencarnadas. É um verdadeiro oceano, não é, de correntes mentais que está passando por nós aqui, nesse exato momento, tá certo? Independente se a gente está encarnado ou não. Então, existem correntes mentais mais grosseiras, que são dos espíritos inferiores, e existem as correntes mentais mais purificadas, que são dos espíritos superiores, tá? Então, é como se fossem ensinamentos, não é? Que estão passando, pensamentos que estão circulando, nos envolvendo a cada momento. E a gente vai sintonizar com cada uma de acordo com o nosso padrão de pensamento, de acordo com o padrão vibratório do nosso pensamento, tá? Então, isso é chamado de correntes mentais. A atmosfera fluídica, que é chamada de aura, né? Todos nós conhecemos aura, né? Mas no espiritismo ela é chamada de atmosfera fluídica, que é aquelas energias que envolvem a gente, que são produzidas pelas células físicas, não é? Do corpo físico, então elas geram uma camada de atmosfera fluídica, o perispírito gera outra camada envolvendo a camada física, e o espírito gera outra camada envolvendo os dois. Então, a gente tem pelo menos três camadas de aura, não é? Ou atmosfera fluídica, tá certo? Então, tudo isso são ondas mentais, não é? Que são geradas, né? E apesar da camada física ser emitida pelas células, mas elas são organizadas, elas são guiadas e dirigidas pelo nosso pensamento, tá certo? Então, isso é o que chama-se de atmosfera fluídica. Então, enfim, esse assunto sobre ondas, veja, se encaixa em quase todo o entendimento da doutrina espírita. É por isso que a gente fala dele, tá? Através das ondas, a gente entende o que é um influxo mental, ou seja, é a força com que a gente emite aquele pensamento, que ele pode chegar a uma distância infinita, dependendo da força com que a gente pensa, não é? Com a concentração, ou ela pode chegar a pequenas distâncias, tá? O nome disso é influxo. A gente entende o impulso determinista, que vem das leis de Deus, não é? Esse impulso determinista vem através de vibrações e de ondas também. O determinismo, ele só existe, tá certo? Para os seres inferiores. Só existe determinismo para os seres inferiores, para os princípios espirituais. Para o espírito não existe determinismo. Eu não estou determinado àquele tipo de coisa, não é? Não existe determinismo, porque se existisse determinismo no espírito, para o espírito,
nós não teríamos o livre-arbítrio, não é? Então a gente seria robô, controlado. Se tudo está determinado, a gente não tem o que mudar, tá certo? Então, o único determinismo que existe para o espírito é que a gente vai evoluir, isso é um determinismo, e que enquanto a gente está encarnado, a gente vai desencarnar, isso é um determinismo, tá certo? Mas quem guia, quem decide os nossos passos, as nossas ações, somos nós. Isso é o livre-arbítrio. Não existe essa diferença. A gente entendeu o determinismo e o livre-arbítrio, tá certo? Então, o impulso determinista, não é? A energia criadora, a própria criação, tudo existe através de ondas mentais, tudo. Então, veja como foi importante a gente aprender esse assunto aqui sobre ondas mentais. A gente vai, encerrar esse assunto aqui, tá certo? Deixando sempre aqui o meu contato, né, através do e-mail, para qualquer informação que vocês desejem, e também o endereço do nosso blog aí, porque lá a gente publica artigos, né, que acredito que sejam interessantes para vocês também, para quem tiver interesse, tá certo? Então, na próxima aula entraremos com assuntos sobre fluidos, não é? E assim daremos continuidade ao nosso estudo. Então, bom dia para todos e muita paz.